Uma conversa com vocês. É um daqueles textos que a gente vai estudar que tem muita informação, então é muito difícil organizar numa forma de sermão, assim. Mas eu quero conversar. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 8, e fique com sua Bíblia aberta, ok? Os textos vão ser projetados ao longo da leitura, mas confere aí depois se é isso mesmo. E eu quero começar então falando um pouquinho dos temas, ou do tema que nós vamos lidar hoje. Então abra aí Atos capítulo 8, deixa aberto aí, não vou ler agora, mas é para você manter aberta a sua Bíblia aí. Sexo, poder e dinheiro. Alguns vão colocar também a fama como os motores dessa humanidade caída que nós vivemos. De uma sociedade baseada em valores que vêm de corações caídos, da queda, do pecado. E recentemente eu li as cartas de Paulo numa sentada. E eu nunca tinha feito isso, de ler quase todas ali numa noite, e fiz isso por necessidade, não por prazer. Obrigado, filho. E o que me chamou a atenção nessa leitura das cartas de Paulo é que em cada igreja que ele escreve, ou para cada igreja que ele escreve, há exortações à santidade, mas esses três temas, sexo, dinheiro e poder, cada um de um jeitinho diferente, com linguagem bíblica, cada um deles aparece praticamente em todas as cartas que Paulo escreve. E você vê então, por exemplo, grandes preocupações com a pureza das pessoas da igreja, Paulo falando de como as pessoas eram moralmente e depois o que elas se tornaram. Nós vemos Paulo falando, por exemplo, na questão de dinheiro, de generosidade, fala de pobres, fala de ricos, fala também das divisões na igreja, essas lutas, as disputas por poder que existem na igreja, e em todas as cartas esses três temas aparecem. E quando nós estamos falando do Evangelho de Jesus, um desses três temas, sexo, poder e dinheiro, eu quero mencionar o tema do poder. Quando a gente fala do Evangelho, o poder é um tema que tem que ser tratado. O Evangelho ele é uma enorme fonte de poder. Lutero mencionava que o Evangelho é como um leão enjaulado, a pregação do Evangelho. Outros vão mencionar o Evangelho a uma grande tempestade. Outros ainda comparam a força do Evangelho à força dos mares. O grande mar revolto que é o Evangelho, ele é pregado e ele leva um tsunami que leva tudo. E o Evangelho, eu tenho dito a partir de algumas experiências recentes, que eu chamaria de experiências sobrenaturais. E eu falei para a Dani, nós estamos mexendo com forças muito poderosas. Quando a gente fala de reino, de evangelho, de Deus, de Jesus, são forças de extremo poder. E a verdade é que muitas pessoas acabam se aproximando, às vezes, da igreja ou do evangelho, interessadas em, de alguma forma, fazer parte desse poder, ou até mesmo em controlar ou manipular um poder que não é igual a nenhum outro. E muitas pessoas, então, se achegam para, de alguma forma, ter o que elas não conseguiriam ter em termos de poder em outros ambientes. Não é à toa que muitas pessoas desavisadas, enfim, que não tiveram muita compreensão da vida, elas gostam daqueles filmes da Marvel. Já ouviram falar? Não? Eu estou mexendo com alguém aqui já. Os filmes da Marvel são todos iguais. Diferente de Star Wars, que tem variação, os filmes da Marvel são todos iguais. E eu não escolho nenhum nem outro, entendeu? Todo filme da Marvel é um vilão que tenta, de alguma forma, ter poder. E aí o nome pode ser Thanos, pode ser Coringa, não é Marvel, né? Doofenshmirtz, ou Gru, né? Tudo da Marvel, os caras querem, de alguma forma, obter poder. E o enredo é que ele consegue uma forma de ter poder, de manipular o poder, e os super-heróis, de alguma forma, vão tentar
tomar esse poder. Enfim, e o filme termina com os heróis conseguindo. Essa, né, a história desse tipo de filme. E eu quero trazer para vocês hoje a história de um vilão, tipo da Marvel. E o nome desse vilão, que quer poder, que quer uma força sobrenatural, ficou conhecido na história como Simão o Herege. Mas pensa comigo, que nome ruim para vilão. Simão, as forças de Simão, né? Nossa, vamos falar Simon, né? Simon é melhor. Vilão, o Simon, o vilão. Simão, o mago, ele tem sido chamado na história da igreja por Justino Mártir, que foi um pai da igreja, Justino de Roma. Ele chama que Simão é aquele que enganou todos de Samaria a Roma. Irineu de Leão, ou de Lyon, ele fala que ele é o autor de todo tipo de heresias. E no 3º século, Eusébio de Cesareia vai dizer o seguinte, desse grande vilão que a gente vai estudar hoje, ele vai dizer que ele é o pai do gnosticismo e foi o arqui-inimigo de Pedro. Né? Com toda sinceridade, turma, eu acho que isso daí é lenda, ok? Mas eu quero nós vamos lidar hoje num texto em que surge um vilão. E pior, o camarada é crente. Então coloca pra gente aí, onde está o título aí, por favor, Mateus? Eu não sei onde está o negocinho aqui de mexer. Tá debaixo da Bíblia. Tá mexendo? Tá. Eu dei esse nome aqui, pode ser esse daqui, o crente do mal. Né? O crente do mal, né? O crente Darth Vader, né? Então veja comigo então, o texto de Atos capítulo 8, versículo 5 em diante, nós vamos lidar com esse texto aqui hoje, o crente do mal. É uma conversa sobre o texto, e o texto começa no versículo 5 dizendo assim: Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Só para vocês saberem, tá? Eu vou lendo o texto e vou parando e comentando. Então já vou parar aqui. Pode? Nossa, são 20 versículos. Calma. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Eu só quero lembrar, gente, onde a gente parou. Nós não estudamos Atos semana passada. Eu quero lembrar para vocês que Estevão tinha morrido. Uma morte triste, chocante, terrível, cruel. Mas, por outro lado, nós lidamos com a morte de Estevão de uma forma sublime, linda, graciosa. Então, com a morte de Estevão, essa morte que trouxe tanta coisa difícil, ela provoca a perseguição da igreja de Jerusalém, e a igreja inteira se espalha todo mundo, mais de 10 mil pessoas, e ficam ali na igreja apenas os 12 apóstolos. E os que saem, dentre os que saem, existe um diácono da igreja chamado Filipe, e ele vai embora junto com todo mundo, e ele chega numa região próxima ao norte de Jerusalém, a região de Samaria. E quando Filipe chega em Samaria, o texto diz no versículo 5 que ali Filipe anunciava a Cristo. E é interessante a palavra que é usada no texto aqui, é uma palavra muito conhecida no meio da teologia, a palavra querigma. Ela é a primeira vez que o Novo Testamento usa essa palavra para se referir ao anúncio de Cristo. E Filipe tem esse privilégio, Filipe é tratado como evangelista, de ser a primeira pessoa que traz essa terminologia ao anunciar a pessoa de Cristo para os samaritanos. E tudo que ele faz, junto com a igreja, é ir para Samaria e ele vai anunciando quem Jesus é. E olha comigo o que o texto diz nos versículos 6 a 8, diz assim. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. E agora eu quero parar um pouquinho mais no texto aqui. E nós já lidamos com esse texto um pouquinho há 2 semanas atrás. Mas eu quero mencionar o aspecto de Filipe estar em Samaria. E a frase que eu quero colocar aqui como lição, como algo que a gente pode tirar do texto, é que o que Filipe está fazendo ali é promover um ato de reconciliação. O texto segue com Deus usando Filipe de forma muito poderosa. E
O texto vai dizer que ele faz milagres, ele expulsa demônios. E é interessante que isso era ministério apostólico na época do Novo Testamento. Mas não só os apóstolos faziam isso. E Filipe chega fazendo um milagre, paralítico começa a andar, a gente que está possessa é liberta. E claro que as pessoas querem ouvir a mensagem de alguém poderoso assim. E esse homem, que é um diácono, que é um evangelista, ele chega anunciando Jesus e anuncia Jesus com poder e com palavras, e está tudo indo muito bem. Só que ele chega num lugar, turma, que vocês sabem, extremamente odioso ou odiado pelos judeus. Samaria, nós vamos estudar depois na escola bíblica, daqui a algumas semanas. Samaria foi um lugar que era o reino do norte, lá em Israel, foi punido por Deus, e os que moravam ali nessa região do reino do norte foram judeus que saíram, foram israelitas que saíram e se misturaram com os povos, então já não falavam hebraico, já não tinham os costumes da religião judaica, e eles inclusive criaram uma religião própria. Então, os judeus simplesmente detestavam os samaritanos. Em João capítulo 4, quando Jesus tem aquele episódio de Jesus com a mulher samaritana, diz ali na sua tradução que os judeus não se dão com os samaritanos, mas literalmente está escrito assim: os judeus e os samaritanos não comem no mesmo prato. Tenho nojinho de você. É isso que estou de mal. É isso que era a realidade entre os judeus e os samaritanos. E de repente, com a perseguição, o evangelho sai de Jerusalém e chega justamente na área mais desprezada ali, a região de Samaria. Pessoas que eram consideradas bastardas, que eram perseguidas, consideradas traidores pelos judeus. E o evangelho chega e as pessoas se convertem. E quando as pessoas se convertem ali, todo mundo fica alegre. O evangelho traz essa possibilidade absurda de reconciliação do homem com Deus e de reconciliação de gente com gente. E agora, o que era uma igreja judaica começa a ser uma igreja judaico-samaritana. É quase como colocar palmeirense e corintiano na igreja, que Deus até fez aqui na nossa igreja, né? Não é, Sérgio? Não é? Temos corintianos aqui? Meu Deus. Não. Ok. Maioria. Mas a coisa é pior. Essa turma se odeia aqui. Não sei se é pior, né? Às vezes se odeiam também aqui. Mas olha que interessante. O evangelho chega e não há mais diferença. Há um grupo ali que nós vamos lidar mais com isso daqui mais para frente. É o grupo de Cristo. E olha o que acontece, versículos 9 a 11. Olha que interessante. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante, humilde camarada, né? E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Né? Tem que fazer até uma vozinha aí, né? E eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. E olha agora, o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. A gente viu que Deus é um Deus de reconciliação, mas olha que interessante como o texto vai aqui. Nessa reconciliação, Deus alcança todo mundo ali, todo tipo de gente, mas alcança o que aquela cidade tinha de pior. O feiticeiro da cidade simplesmente crê e é batizado. Entra em cena, então, turma, para a gente, a figura do ex-macumbeiro, do ex-feiticeiro. Turma, se você já esteve em outros países, em toda cultura existe ocultismo. Toda cultura. Você pode ir no centro filosófico do mundo,
tem gente praticando ocultismo. E nós vivemos num país extremamente ocultista, que lida com forças ocultas. O Brasil ainda é o maior país espírita do mundo. Às vezes você passa ali nas travessinhas da Lucas, ali na sexta à noite, e vai subindo ali, e haja vela, né? Impressionante. É macumba no caminho todo ali. Uma vez eu lembro de sair da igreja, no lugar antigo, e tinha que ir para casa, passava nas subidinhas ali, um monte de encruzilhada, tem até seminário com encruzilhada em Atibaia, né? Então, e aí tinha o lugar ali cheio de macumba, a cada esquina tinha uma oferenda com vela e tudo mais. Eu me lembro que às vezes você vai na praia e você vê na praia, chega um carro ali, gente de branco, de amarelo, enfim, e faz algum trabalho. Eu me lembro uma vez que as crianças não existiam ainda, e eu e a Dani estava no seminário, nós fomos para a praia, e a gente estava caminhando, e eu vi a cena toda, porque a praia estava vazia, era semana de recesso, e lá longe eu vi chegou um carro na praia e saíram 4 pessoas de branco do carro. E eles fizeram ali um ritualzinho e alguém deu uma baforada de charuto e saiu muita fumaça. Eu nem sabia que esse charuto saía tanta fumaça assim. E conforme a fumaça saiu, ela meio que englobou uma das pessoas ali e a pessoa caiu. E aí, que houve? Não, agora eu quero saber a piada. Oi? Fala aí, fala pra nós aí. Fala, vai, Flávio. Meu Deus, não dá pra ter sermão aqui nessa igreja. Era maconha. É impressionante. Eu não estava tão perto assim para saber. Ai, meu Deus do céu. Falando uma coisa séria aqui, você entende, né? A introdução da oração aqui, né? Vocês entendem, né? Ai. E quando a gente foi passando, se segura, Flávio, se segura. Quando a gente foi passando, essa turma depois, essa pessoa levantou, eles foram caminhando em direção ao mar, a gente passou e depois nós voltamos. E olha que interessante, quando a gente estava voltando, então nós passamos muito do lado. E aquela primeira cena já tinha me impressionado. E conforme nós passamos do lado, era um senhor de uns 55, 60 anos. E ele fazia gritinhos de nenê. E era uma cena muito bizarra. E as pessoas tinham que segurar ele. E ele não conseguia ficar de pé. E ele caía na água. E era uma cena muito degradante. Eu nunca esqueci desse dia. E nós temos no nosso país muito desse tipo de coisa. Isso é nossa cultura. Todo mundo já viu macumba, sabe? Tem centro de macumba em todos os lugares, né? E as pessoas fazem adivinhações. Tem lugar que tem gente que faz milagre, tem gente que levita. E nós tivemos no nosso país, inclusive, temos ainda, pessoas assim que são famosas. Mencionar alguns para vocês. Quando eu era criança, tinha uma tal de mãe menininha do Gantuá, já ouviram falar? Né? E ela faleceu e houve toda uma comoção, né? Tivemos o tal do João de Deus, que de Deus não tem nada, né? Ela está preso, né? Tivemos a famosíssima mãe Diná, né? Walter Mercado, né? Nossa. E o grande, né? No sentido de que foi muito famoso, o Chico Xavier. Quem foi criança na minha geração, o Chico Xavier, ele psicografava cartas, ele ficava assim, ia escrevendo, né? Tem que ser assim, né? E ele escrevia cartas dos mortos. Vocês lembram disso, né? Esse é o Brasil profundo dos terreiros, da macumba, que a gente não vê no dia a dia, mas está aí. E é interessante que em Samaria é uma cidade assim também. Tem o Chico Xavier. Tem o grande macumbeiro, o grande ocultista. E quando o evangelho é pregado, turma, ele alcança todo tipo de gente, e ele alcança gente assim também. E o texto vai dizer que ele era tão famoso, o Simão, ou o Simon, ele era tão famoso que todos, do menor ao maior, conheciam a fama do camarada. E o texto vai dizer que ele tinha um apelido de o grande poder. E essa palavra é importante no nosso texto, porque a palavra grande, ela se repete ao longo da narrativa, do começo ao fim. Então, é um texto sobre poder.
quem é que é grande nessa conversa aqui. E neste momento, o grande Simão, o grande Simon, ele capitula e ele se converte. E é interessante que quando esse camarada se converte, ele é um homem muito seguido por muita gente, ele realmente se converte e todo mundo percebe. Eu só quero mencionar uma coisa aqui antes de falar da conversão dele, desse ponto aqui, que no versículo 11 diz que esse camarada, ele iludia as pessoas com a sua mágica. E a palavra que é usada aqui para mágica é uma palavra que é usada no Novo Testamento somente aqui nesse capítulo, que ela indica sinais assim que vêm do ocultismo. Em nenhum momento essa palavra é usada para Jesus e para os milagres dos apóstolos. É sempre usada aqui nesse contexto de feitiçaria. E o texto vai dizer iludidos aqui na sua versão, mas outras versões vão dizer as pessoas ficavam maravilhadas. Não necessariamente era um sinal enganoso, às vezes era um milagre real. E é interessante que o texto está dizendo que as pessoas seguiam Simão. E esse tipo de coisa, gente, junta muita gente. Na época que eu namorava a Dani, indo para a igreja que ela frequentava e que eu também, a gente atravessava a cidade, a gente passava no bairro do Ipiranga, uma região baixa ali no Ipiranga. E eu me lembro que às vezes a gente passava lá numa determinada rua e tinha gente para fora de uma casa, todo mundo de branco, numa casa, e as pessoas ficavam até metade da rua e todo mundo querendo entrar naquela casa. E depois eu fui saber através do Fantástico, que na época a pessoa chamava de fantásmico, né? Tanto era a coisa que falava de espírita, de fantasma e tudo, né? No Fantásmico falaram desse camarada no Ipiranga que ele fazia cirurgias espirituais. E eu falei, nossa, é aqui que o cara atende, né? E depois era um charlatão desses aí, tudo, enfim. Mas esse tipo de coisa atrai gente. E o texto está dizendo que Filipe chega numa cidade em que tem um camarada assim, está todo mundo atraído por ele. Só que, de repente, Filipe prega o evangelho e esse camarada se converte. E é interessante que, olha lá, o próprio Simão também creu e foi batizado. A turma ouve sobre Jesus e Simão se converte, turma. E deixa eu falar uma coisa para vocês, olha aqui, na reconciliação que Deus tem com a humanidade, não existe gente que não pode ser alcançada pelo Evangelho. Nós temos aqui o maior feiticeiro de Samaria, o Chico Xavier. Nós temos aqui o camarada que fazia, e ele é alcançado pelo Evangelho. Turma, o poder de Deus, ele é infinitamente maior que o poder das trevas. A gente não precisa ter medo de pregar o Evangelho nesse tipo de contexto. Vamos ser honestos aqui? É desagradável presenciar algumas coisas assim, não é desagradável? Meu pai sempre conta, né, das experiências com meu avô, de quando meu avô era ateu, minha família toda vem do ateísmo, mas é um ateísmo espírita. Se a gente pode dizer, em determinado momento, meu avô frequentou o centro espírita e meu pai foi uma vez e lembra de ouvir as correntes, os gritos. São coisas muito desagradáveis de testemunhar. Quando a gente esteve no Vale do Amanhecer, em 2004, fazendo estágio no seminário, eu lembro de ter uma sala em que havia grades e a pessoa recebia o guia e ela ficava atrás das grades ali porque ela se tornava violenta. Então ele falou, nós não vimos a incorporação do guia ali, mas a pessoa que estava nos mostrando o lugar falou, olha, aqui ele recebe um espírito. E eu falei, por que as grades? Porque às vezes acontecem alguns problemas. Eu falei, rapaz, um monte de grade, né? Enfim. E o que acontece é que um simples diácono chega com o poder de Deus, com a anunciação de Cristo, com a pregação do Evangelho. Muita gente se converte. E o feiticeiro, o pior pecador da cidade, o homem preso pelo ocultismo, diz o texto que ele creu e se converteu e foi batizado. E turma, vamos ser honestos aqui, se a história parasse por aqui, você ia para casa encorajado, ia falar, puxa, olha lá, nós falamos na igreja,
E eu aprendi hoje que o poder de Deus ele é maior que o poder das trevas. Deus reconcilia todo tipo de pessoa. Nós temos um feiticeiro aqui que se converteu. E está tudo bem, olha lá, e vamos chegar, vamos pregar essa semana. Ah, uhul! O mundo é nosso. Mas turma, o que dá dó desse texto é que muitas e muitas vezes as coisas não são tão certinhas quanto a gente imaginava. As coisas do Evangelho, mesmo quando o Evangelho chega numa cidade, chega na nossa vida, na vida de alguém, as coisas não são tão retas como a gente supunha. O camarada é um feiticeiro, o texto diz que ele creu, diz que ele foi batizado, você fala, legal, agora posso ir para outro lugar, vai estar tudo tranquilo. E especialmente quando se trata de alguém famoso, como é o caso desse Simão, às vezes é importante a gente esperar um pouquinho. Porque o texto segue e vai surgir coisa muito interessante aqui, que vai mudar um pouco essa alegria que o texto está vindo numa ideia de, ai, que legal. Olha comigo o versículo 14 em diante, o que diz. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha que legal, Samaria se converte, vamos enviar os apóstolos. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E a coisa que estava boa, ela melhora agora. Olha que interessante. Os camaradas se convertem e a igreja de Jerusalém, veja, o texto nem menciona igreja, menciona os apóstolos, que nem tem igreja constituída. Os apóstolos em Jerusalém falam, opa, estou ouvindo falar que tem gente se convertendo em Samaria. Vamos enviar 2 representantes e enviam Pedro e João. E eles chegam lá e observam que há conversões, mas eles percebem que de alguma forma esses camaradas que se convertem em Samaria não têm o Espírito Santo. Não receberam o Espírito Santo. E é interessante que... e aí você fica falando, mas puxa, como que pode alguém se converter e não tem o Espírito Santo? E aí existem algumas explicações. A Igreja Católica vai dizer que a conversão ela acontece em 2 etapas. A Igreja Católica vai dizer o seguinte, que a conversão ela acontece assim, a pessoa é batizada e depois há uma cerimônia de imposição de mãos com os representantes apostólicos, que são os bispos, e que o Espírito Santo é concedido nessa segunda cerimônia. Isso foi historicamente na história da igreja, isso aconteceu no século IV na Igreja Católica, por exemplo. Eu não sei se é assim hoje, eu não conheço o catolicismo o suficiente. Mas eu conheço um outro grupo que entende a mesma coisa. Estou mencionando os pentecostais agora. Os irmãos pentecostais entendem que a pessoa se converte, ela até tem uma experiência de conversão, mas ela precisa de uma segunda experiência de plenitude do Espírito Santo, ou uma segunda bênção, ok? E eles vão dizer que isso acontece no momento de batismo do Espírito Santo, e a evidência disso seria o falar em línguas. E aí eles usam esse texto aqui, tá vendo? Foi assim em Samaria. Eles se converteram, diz o texto que eles creram, foram batizados nas águas, mas não receberam o Espírito Santo. Turma, o que os pentecostais e os católicos esquecem Obrigado. Obrigado. Eu estou chutando para frente, Júlio? Cara, é demais essas coisas aqui. Eu estou com medo hoje do sermão aqui. Pessoal, tomar uma aguinha aí, vamos lá. Quer levantar aí? Quer levantar, Glaucio? Quer fazer uma aeróbica aí, não? Eu estou zoando o Glaucio, mas estou lascado essa semana, Glaucio. Turma, essa ideia de conversão em 2 etapas, ela só acontece no livro de Atos. E ela só acontece em algumas vezes. Normalmente, quando um grupo novo tem contato com o Evangelho.
E ela só acontece quando tem algum apóstolo envolvido. E por que é assim? Acontece isso em Atos capítulo 2. Nós temos lá os discípulos de Jesus, o Espírito Santo vem depois. Acontece aqui em Atos capítulo 8, quando os apóstolos chegam em Samaria, e vai acontecer novamente em Atos capítulo 10, com Cornélio, acontece junto, mas vai acontecer novamente em Atos capítulo 19, com os discípulos de João Batista. Qual que é o ponto aqui em que chega ali Paulo e tudo mais? O ponto é que o texto quer provar que da mesma forma como foi com os judeus, o derramar do Espírito Santo com o uso dos apóstolos vai ser com os samaritanos e com os gentios. É para isso que o texto existe, ok? Não é para ensinar que a gente deve buscar um segundo batismo, porque a gente na conversão recebeu de fato de Deus o Espírito Santo. Assim então, o texto existe para mostrar que há um processo de salvação e do mesmo trato que Deus teve com os judeus, Ele vai ter com os samaritanos. Mas eu quero voltar para a história de Simão aqui, lidar com os próximos 2 versículos que são muito interessantes. Olha comigo aqui. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão então está vendo esse processo em Samaria, que os apóstolos chegam, eles impõem as mãos, as pessoas de alguma forma recebem o Espírito, e ele fala: opa, eu quero. Os olhos dele crescem. E ele tem um padrão pecaminoso, Simão, isso está implícito no texto, de alguém que quer poder. Ele se intitulava alguém poderoso, e ele gostava daquele nome, eu sou o grande poder. Só que chega um camarada de fora, trazendo um poder maior, e ele fala: opa, eu quero esse poder maior. Simão traz então para essa nova vida os velhos padrões de buscar poder. De alguma forma, então, quando os apóstolos impõem as mãos, havia percepção de que as pessoas recebiam o Espírito, e Simon, o vilão, então, ele mostra seu coração e diz: cara, eu quero isso. Simão quer manipular, quer controlar o Espírito Santo e ele quer usar o dinheiro para isso. E eu quero abrir um parênteses aqui com os irmãos aqui. Irmãos, vocês não têm ideia de como existe gente em igreja que quer usar o dinheiro para ter poder. Vocês não têm ideia. Eu conheci algumas pessoas, mas assim é muito comum, se você conversar com pastores, pessoas que chegam numa congregação querendo comprar o seu lugar no ministério. Eu vi isso acontecer algumas vezes, vi do indivíduo que dá uma bolada numa igreja para que ele pudesse dar aula, pregar e tudo mais. Eu vi outro camarada que era um homem com um péssimo testemunho, O que ele fez? Ele literalmente construiu a igreja, pagou a construção da igreja e se tornou pastor da igreja. Era um homem que, quando pregava, dava vergonha, porque não sabia nada da Escritura. Outros chegam para pastores e líderes oferecendo presentes, dinheiro, viagem, carro, imóveis. Mas o que essas pessoas querem? Elas têm dinheiro. O que elas querem, no fundo, é poder. E Simão, ele quer um tipo de poder, ele quer o Espírito Santo como poder, e ele quer comprar essa posição. Então, ele tem esses padrões pecaminosos e ele traz isso. E como vocês acham que os apóstolos devem reagir? Olha, dá uma olhadinha aqui como segue o texto. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus, aquilo que Deus deu, com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. E olha aqui, talvez, Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração,
pois eu vejo que está cheio de amargura e preso pelo pecado. Padrões pecaminosos, medo de quem se converte, precisam ser confrontados muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes. Mas quando se refere a coisas do ministério, esses padrões têm que ser confrontados. Eu gosto do linguajar de Pedro aqui, gosto muito dessa resposta, porque Pedro entende o que é ministério, pensa que pode comprar o dom de Deus. Poderia ser traduzido como a dádiva, o presente de Deus. Existem coisas que não se compram. E uma dessas coisas é o ministério. Pedro diz, você não tem parte nesse ministério, você quer comprar aquilo que Deus deu. E eu acho interessante como há um texto no Novo Testamento que menciona exatamente essa expressão, algo que é dado. Abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4:11, abra comigo. Para se referir ao ministério. Olha que interessante as palavras que são usadas em Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim o texto. E ele designou, na sua versão deve estar, e ele deu, ele concedeu, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Sabe quem é o ele de Efésios capítulo 4? Se você olhar no contexto, é a pessoa de Jesus. Os ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, é um único ministério. São ministérios que são dados por Jesus. É algo que Jesus dá do jeito que Ele quer, para quem Ele quer. Apóstolos e profetas já morreram. Jesus não tem mais esse ministério hoje. Mas pastores, mestres, evangelistas, são pessoas que Deus simplesmente dá, concede, temporariamente, às vezes até o fim da vida. É sempre temporário. Eu costumo dizer para os alunos, muitas vezes, quando querem ser pastores, eu costumo dizer o seguinte, falei isso para um irmão que foi ordenado ano passado. Você viveu muito bem a sua vida sem as letrinhas antes do seu nome. Às vezes, quando eu vou assinar uma mensagem para vocês, se é uma mensagem mais séria, eu escrevo Pastor Pedro. Às vezes escrevo Pedro, às vezes não escrevo nada. Mas quando é mais sério, eu escrevo Pastor Pedro. Porque há uma autoridade nessas duas letrinhas aí, PR, ponto. Ok? Mas a gente consegue viver sem essas letrinhas, consegue. Eu fui Pedro por 38 anos da minha vida. Vocês me chamam de Pedrão até hoje, não tem problema nenhum com isso. Porque se eu deixar essas letrinhas de lado, em algum momento, eu continuo sendo crente. Mas o fato de essas duas letrinhas PR estarem à frente, isso aconteceu porque Deus quis. Porque Ele deu. Ah, porque você é mais digno? Não, talvez seja o contrário. O Marcos Granconato, certa vez pregando no seminário, pregou para os alunos, todo mundo feliz, formatura, ele pregou o seguinte, se eu fosse chutar um critério que Deus usa para escolher quem vai para o ministério, Deus escolhe os piores. Eu acho que ele tem razão. Porque o ministério nos protege, usou um texto de 1 Coríntios, ok? Mas enfim, essas letrinhas, o texto de Efésios está dizendo que é Deus que dá, e Pedro diz, você pensa que pode comprar aquilo que Deus deu, o dom de Deus, aquilo que Deus deu de graça, com seu dinheiro? Turma, há muitas pessoas que colocam no coração de alguma coisa na cabeça deles que eles deveriam estar no ministério. Não, eu sou pastor. Mas quando a gente vai vendo, Deus não os deu. As igrejas não os reconhecem. Conheci várias pessoas assim, conversando com um pastor. Recentemente, ele falou que estava aconselhando um irmão recasado que achava que tinha que ser pastor. E pôs na cabeça que ele tinha que ser pastor. Há outros que chegam nas igrejas com a expectativa de serem ordenados. Trabalham na igreja para ser ordenado, não para servir.
Ah, e muitos às vezes acham que podem comprar o ministério de alguma forma. E o que eu observo, turma, é justamente o contrário. As pessoas que estão no ministério, nós temos aqui um irmão da nossa igreja que ficou 12 anos como pastor. Eu estou agora há 8 anos como pastor. Normalmente as pessoas que estão no ministério são aquelas que falam assim, eu acho que eu não quero isso para mim não. E a gente acaba sendo convencido, por amor às pessoas e por amor ao nosso Deus, de que às vezes tem que ser. A gente deseja, não porque a gente acha que é capaz. Eu sempre digo o seguinte, digo lá em casa, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis, digo o seguinte, eu não mereço ser pastor. Não mereço. Mas eu sou grato pelo privilégio que Deus me deu. Se forem 8 anos, 8 anos. Se forem 20 anos, 20 anos. 50 anos, meu Deus, que privilégio, 50 anos. Mas eu já tive o privilégio por 8 anos. Mas o que eu observo é que normalmente quem sempre quis, quem sempre achou que deveria ser, como é o caso de Simão, os outros que estão lá falam, não. Eu fui chamado por Jesus, e Jesus mandou esse pescador de homens, você não. Você quer comprar o seu caminho. E as palavras são fortes. As palavras são fortes. Você não tem parte nem direito algum neste ministério. A palavra que ele usa para ministério é a palavra pregação ou palavra. Você não tem parte alguma nessa palavra, nessa pregação. Você não é digno de falar daquilo que te salvou. E Pedro diz algo que a gente não tem autoridade para dizer, mas Pedro tem. Ele diz, o seu coração não é reto. O ponto, turma, é que a gente olha muitas vezes, quem é candidato para o ministério, a partir de uma perspectiva humana. Talvez vocês tenham feito isso comigo, mas agora eu sou pastor. Agora já é. Mas falou, não, ele fala bem. Ele é uma pessoa agradável, engraçada. Obrigado. Não, mas Deus olha o coração. Tem tanta gente que fala bem e destrói a vida das pessoas. E Pedro diz, você não tem parte alguma aqui, Simão. E o que Pedro diz então? Ele vai dizer uma única coisa, arrependa-se. Arrependa-se do que você está fazendo. E ele diz o seguinte, ore ao Senhor. E a palavra que é usada para o ore aqui é a palavra mais forte do Novo Testamento, que é a palavra súplica. Não é só, vai dar uma moradinha no canto ali e depois você volta aqui. Não, cara, implora, suplica, se joga no chão, rasga as vestes. E ele diz ainda, e é algo tão grave, ele diz, talvez ele lhe perdoe. Uau! Quando a gente mexe com coisas do ministério, normalmente são coisas graves. E Pedro fala assim, olha, se você suplicar, talvez Deus te perdoe. O que você esperaria de resposta de Simão, depois de ouvir isso de Pedro? Veja comigo o versículo 24. Simão, porém, começou mal. Começou com um porém. Poderia ser Simão, então. Consequentemente. Não, é Simão, porém. Simão não vai ouvir Pedro, olha o que ele diz aqui. Simão, porém, respondeu. Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E eu quero lidar um pouquinho com essa resposta de Simão. Pedro está dizendo, se arrependa e ore. E Simão responde, ora você. Boa parte dos comentaristas vai dizer o seguinte, isso é uma evidência de que a conversão de Simão não foi real. É possível que seja isso? Simão não está arrependido. Ele está falando, ora você. Ele continua com a perspectiva de que Pedro e João têm mais poder do que um crente. Ora vocês têm oração forte, eu não. Ele continua com o misticismo dele.
Mas olha comigo o texto. Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Dá para eu dizer que esse cara não é crente? Dá para eu afirmar? Não, não é crente não. E a resposta é, a gente não sabe. E vem uma lição importante que eu quero trazer para você aqui. Nem sempre a gente consegue avaliar a real conversão de alguém. O texto de Simão, ele termina assim. A resposta de... e aí, Simão é crente, então? A resposta é, não sei. Diz o texto que ele creu. Por outro lado, a repreensão de Pedro é tão dura, e ele parece que não se arrepende, que eu falo, opa, mas não posso dizer que não é crente. Não posso dizer também que não, esse cara é firme. Seja um crente como Simão, pelo amor de Deus, não? O que eu tenho aprendido, turma, com respeito à conversão, e aprendido as duras penas a respeito de pessoas, é que existem pessoas que nós nunca saberemos nessa vida se tiveram uma real experiência com Jesus ou não. Porque há pessoas que foram os piores pecadores lá fora. Magos, macumbeiros, feiticeiros, adúlteros, drogados, fornicadores, mentirosos, blasfemos, ateus, ladrões, assassinos, homossexuais pervertidos. E essas pessoas se converteram e você olha um novo indivíduo. Fala, meu Deus, você não dá para reconhecer, você é outra pessoa. Mas há outros que fizeram todas essas coisas e depois, quando se convertem, eventualmente praticam as mesmas coisas. Não se arrependem. Há uma história do Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, e ele viveu... Agostinho, ele se converte mais tarde, com 30 e poucos anos. Então existe aquela frase dele, tarde te amei, né? Não quer dizer que ele que se converteu às 7h30 da noite, né? Tarde te amei, tarde na vida eu te encontrei, tu me amaste, né? Enfim, há músicas a respeito disso. Mas há um episódio da vida de Agostinho, que Agostinho, antes de se converter, levava uma vida muito pecaminosa, ia em prostíbulos, ele, enfim, teve um filho fora de casamento, e era um homem boêmio, bebia, imoral, enfim, Agostinho se converteu, ele saiu do ambiente que ele estava, se converteu para valer, e diz a história que, se eu não me engano, está nas Confissões, ou pelo menos virou história, não sei, que ele andava pelas mesmas ruas, eventualmente que ele tinha sido um boêmio, imoral, e um dia, passando numa rua, ele estava lá e tinha uma mulher, uma prostituta, que olhou para Agostinho e reconheceu Agostinho. E ela começou a seguir Agostinho e seguia gritando, Agostinho! 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 Ia lá e tal, e o Agostinho estava caminhando, e ela, Agostinho! Né? E ele não respondia. E ele seguia caminhando. De repente chegou num lugar ali, numa encruzilhada, sem trocadilhos, né? Mas chegou lá, e num fato ela chegou, encostou nele e falou, Agostinho, sou eu, fulana, você não me reconhece? Por que você não fala comigo? Ele parou, olhou para ela e disse, sim, de fato é você mesmo, eu sei quem você é. Entretanto, a pessoa que você chama já não sou mais eu. Agora eu sou outro. É Jesus Cristo que vive em mim. Agostinho mudou. Um cara desse você fala, é crente. Mas há muitas pessoas que se achegam à igreja. E às vezes testemunham isso. Eu vim para a igreja. Turma, vim para a igreja. Se você não veio para Cristo e veio para a igreja, desculpa. Mas às vezes a pessoa só não sabe falar. Ela quer dizer, vim para a igreja, vim para Cristo, mas veja. E talvez você conheça gente assim, eu também, né? Que tem vivido uma vida que se converte, entre aspas, e são as mesmas conversas. As mesmas coisas, nada muda. Não há perdão, não há confissão. Querem as mesmas coisas de antes, como Simão queria poder. E está lá, não muda. E estão nas igrejas. Podemos dizer que essas pessoas não são crentes? Não.
Podemos dizer que são crentes? Se elas se afirmam assim, vamos tratá-las assim. Pessoas que reconhecem com os lábios Jesus Cristo, mas que a gente não tem certeza do seu arrependimento. E eu diria que essas pessoas são como Simão, o mago. A gente nunca vai saber nessa vida quem elas são. A gente tem que exortar o pecado delas. Falar o que você está fazendo na igreja, errado. Como Pedro confronta. Especialmente se pessoas que querem o ministério. Conversando com pastores, com um pastor mais experiente, ele mencionou que uma das evidências da conversão é quando a gente não para de lutar contra o pecado. Não é quando a gente não para de pecar, porque não para. Mas quando a gente não para de lutar, é uma evidência da nossa conversão. E esse arrependimento constante, essa luta, é o que demonstra, eu posso dizer para alguém que está lutando, por pior que ter cometido pecado, eu posso dizer, é crente. Agora, quando o camarada dá essas e fala assim, ó, ora você, fala, amigo, você que pecou ali, você devia se arrepender. Não, veja a sua opinião. Deixa eu ser honesto com vocês aqui. Embora a gente não possa afirmar que pessoas como Simão não são crentes, a minha sugestão é que não seja assim. É brincar com algo muito precioso e perigoso. É brincar com a chance de que talvez não seja. Já pensou? É muito ruim na igreja quando a gente tem o vilão. Nós tivemos na nossa igreja por um tempo, muitos anos atrás, alguns conhecem, tivemos o vilão na igreja. Era o vilão. O camarada vinha para atormentar a igreja. Né? E professava fé, batizado. Batizado. Membro da igreja. E vilão. O camarada vinha... Os irmãos que são da igreja sabem do que eu estou falando, sabem exatamente, sabem. É conhecido aqui na cidade como o vilão. Né? Tem cara de vilão, tem jeito de vilão. Né? O Gru é bonitinho, Né? O vilão é vilão. Né? Agora, embora exista a possibilidade desses indivíduos serem crentes imaturos, e a possibilidade é real, sugestão de amigo, não vamos ser assim. Vamos ser crentes que não deixam dúvidas. Que nem os outros de Samaria que se converteram, ponto. E o texto termina então com Pedro e João indo embora e pregando o evangelho aos outros samaritanos no versículo 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho a muitos dos povoados samaritanos. Quero olhar com vocês o resumo do que a gente viu, que vai nos dar uma ideia de uma sequência lógica nessa passagem. Deus é um Deus de reconciliação. O pior pecador, olha lá, item 2, ele pode ser alcançado. O texto revela isso. E Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo processo que ele fez com os samaritanos, com os judeus, fez com os gentios depois. Agora, não é porque a pessoa professa a fé que ela tem padrões diferentes. Às vezes, continua ruim. E se tem esses padrões pecaminosos, especialmente no que se refere a ministério, essas pessoas precisam ser confrontadas. Mas mesmo assim, tem gente que a gente nunca vai saber de que lado está. E é melhor não ser assim. É isso que eu tinha para mim e para você hoje. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa história tão difícil de entender, como que o Senhor opera na vida de um camarada como Simão, se o Senhor operou ou não. Não nos cabe saber essa resposta. O que nos cabe é que a gente viva uma vida digna daquilo que a gente professa. A realidade é que todos aqui, a começar em mim, nós temos as nossas hipocrisias, as nossas lutas. Nós temos os momentos de profunda ira, profunda indignação, e ofendemos pessoas na igreja, na família, fora. Às vezes não somos cuidadosos e não cumprimos o que o Senhor tem.
Mas ainda assim, o Senhor tem estado conosco e tem mostrado para muitos irmãos que nós somos crentes e que devemos seguir ao rumo da santificação progressiva. Mas, Senhor, eu oro por aqueles que a gente conhece, que nem sempre dão evidências reais, genuínas da conversão. Pessoas que se mantêm no pecado como Simão se manteve, mesmo depois de manifestarem publicamente a fé. E eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Nos livra de sermos assim. Nos faz gente crente, que mesmo com altos e baixos, que sigamos um rumo progressivo de santificação e de parecência com Jesus Cristo. Esse é o meu pedido, Senhor, nessa manhã. Nos anima em não sermos assim, mas sermos crentes com uma mente renovada, a mente de Jesus Cristo. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém. Obrigado.